Olá, tudo bem? Hoje é um devocional festivo porque nós encerramos Atos 28 capítulos. Nós praticamente começamos no dia 1º de janeiro e agora em junho nós estamos encerrando. Foram 6 meses estudando consecutivamente Atos, crescendo, aprendendo. E hoje eu quero talvez recapitular Atos aqui em algumas partes para que seja facilitado o seu entendimento do todo. A primeira parte de Atos fala sobre o nascimento da igreja, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier e então serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa primeira parte de Atos fala sobre o poder que nós receberíamos do Espírito Santo e que esse poder tinha um propósito. O poder do Espírito Santo não é para eu me arrepiar, não é para eu me emocionar, não é para eu entrar em êxtase. O poder do Espírito Santo me leva a testemunhar. Então nós sabemos que uma pessoa tem e é cheia do Espírito Santo não quando ela é muito emotiva, não quando ela se arrepia, não quando ela está emocionada. Nós sabemos que uma pessoa tem e é cheia do Espírito Santo quando ela prega, quando ela evangeliza, quando ela testemunha. A segunda parte de Atos vai falar sobre o crescimento da igreja. E aí você tem então, a partir de Atos 8 até talvez o capítulo 12, aonde a igreja vai crescer. E talvez eu possa colocar aqui 8 verso 4 como um texto-chave. Entretanto, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então a perseguição veio e a perseguição fez com que aquelas pessoas fossem para muitos lugares e levassem o evangelho consigo. Então, através da perseguição, vem o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, vem o poder para a evangelização. Em segundo lugar, vem a perseguição para o crescimento da igreja. A terceira grande parte é quando essa igreja agora conquista o mundo inteiro. E aí a gente pode pegar talvez do 13 até o 28, onde você tem as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu quero selecionar Atos 19 e 20, que diz: a palavra do Senhor se espalhava amplamente e se fortalecia. E aí você vê o evangelho chegando aos confins da terra, e isso vai acontecer através de homens, como por exemplo o apóstolo Paulo, que através do seu sofrimento, da sua perseguição, foi sendo levado a muitos lugares que antes o evangelho não poderia chegar. Então, por causa da perseguição e das suas prisões, ele pregou o evangelho ao rei Agripa, a Festo, a tantos outros homens, a César, a tantas outras autoridades, a guarda pretoriana, a tantas autoridades, e tudo isso por causa das circunstâncias que ele estava vivendo. Quando nós fechamos então Atos, nós percebemos o seguinte: Deus, ele sabe o que ele está fazendo, e a história ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E o fim dessa história é um fim de vitória. É um fim glorioso. Nós sabemos o final dessa história. O fim dessa história é a igreja vitoriosa, é a noiva do Senhor sendo preparada, é o casamento, é o encontro triunfal da noiva com o noivo. Nós sabemos o final da história, e quando a gente conclui então Atos, isso gera no nosso coração uma segurança, uma estabilidade emocional, uma tranquilidade, porque Deus não começou a fazer agora, Ele já está fazendo isso há muito tempo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então essa parte da história em que nós estamos, ela não é aleatória, não é uma parte da história que Deus tirou a mão, desacelerou, não. Da mesma forma que Deus estava cuidando aqui de todos os processos, Ele continua cuidando da vida dos seus filhos hoje, Ele continua cuidando da sua igreja hoje, Ele continua expandindo a influência da sua igreja, Ele continua usando a sua igreja até o dia em que Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que Ele está preparando as nossas moradas e em breve Ele voltará para nos buscar, e até lá nós não estamos num parque de diversões, nós estamos em missão dentro de um campo de batalha, e a missão da igreja, 2 Coríntios 5:17,
18, 19, é reconciliar o mundo com Cristo, é ser essa mensagem da reconciliação. Essa é a sua missão de vida. Talvez você começou Atos pensando, Deus, qual era a minha missão? Deus, qual é o meu propósito? E a gente fecha Atos aqui revelando para você que o propósito de Deus para sua vida é que você seja uma testemunha fiel aonde Ele te colocou. Onde é que você está hoje? Quais são os lugares que você frequenta? Quais são os lugares que você pertence? Quais são as pessoas que Deus confiou a você? O propósito dele na sua vida é que você seja uma testemunha aí aonde você está. Seja fiel a Deus aonde você está. Floresça aonde você está. Dê frutos aonde você está. O próprio Deus, ele habita em você, ele está com você e ele quer usar você, aonde você está, para fazer a diferença. Da mesma forma que Paulo foi usado, Deus quer usar você e nesse sentido eu quero orar pela sua vida, Pai. Assim como o Senhor chamou Paulo, assim como o Senhor transformou Paulo, assim como o Senhor capacitou Paulo e assim como o Senhor enviou Paulo, eu peço ao Senhor que chame, que capacite, que transforme, que abençoe essas pessoas que estão participando desse devocional, para que elas também sejam testemunhas fiéis, ó Deus, e participem daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Que elas entendam que a missão da vida delas é fazer discípulos, é reconciliar as pessoas com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.